Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui no nosso vídeo. No vídeo anterior nós ainda continuamos aqui nos comandos do botão gravar, tá? Vou clicar duas vezes sobre ele que ele vai nos levar exatamente no grupo, né, de códigos do botão gravar. Então, botão gravar, ponto, clique, ou seja, dando um clique no botão gravar, todos os códigos que estão aqui dentro, aqui da onde ela começa até o finzinho dela aqui, todos os códigos serão executados, tá? Então eu terminei, né? No vídeo anterior eu fiz a validação do telefone e agora eu vou fazer a validação do e-mail. Então aqui o telefone ele só vai validar se o campo não estiver vazio. Então, se o tamanho do texto do telefone for maior do que 0, ou seja, se não estiver vazio, aí então, né? Então, tudo que está dentro aqui do if, deste if até este end if, então, ó, quando eu clico, tá vendo que fica cinza? Então, todo esse código aqui será executado, tá? Agora vamos para o e-mail. A validação de e-mail, ela é um pouco mais complexa, tá? Então aqui no e-mail, o que eu já tinha colocado? Eu já tinha, por exemplo, retirado as laterais vazias, okay? Os espaços nas laterais. Então o que eu fiz? Eu coloquei assim, ó, que o texto do e-mail é igual o texto do e-mail sem as laterais vazias, que esse código aqui é o que ele faz. Ele retira espaços em branco na esquerda e na direita, se tiverem, tá? Aí depois tem essa função que eu criei, mas que por enquanto ela está vazia. Então ela está aqui, tá? Então ela está vazia, não tem nada, então não vou me aprofundar nela. Já falei em vídeos anteriores. E agora vem uma parte, gente. Essa parte aqui, ela é de programação de alto nível, tá? A alto nível no que eu quero dizer aqui, programação mais complicada, mais complexa, que são as expressões regulares, tá? Mas eu quero explicar esse comando aqui, comando DIN. Esse comando, o que ele faz? Para que ele serve? Ele serve para armazenar algo na memória. Ele não armazena no disco. Ou seja, se você desligar, ou você fechar o programa, ou desligar o computador, as informações são perdidas, tá? Mas ele é muito útil para você utilizar ali no meio do código. E a gente precisa, tá? Isso é algo que vocês vão aprender. No decorrer da programação, a gente precisa armazenar informações temporárias para fazer validações, para fazer modificações, para fazer comparações. E o comando DIN, ele serve exatamente para isso, tá? Então, aqui nós temos o comando DIN, depois nós temos o nome da variável. Por que a gente chama de variável? Porque realmente é isso. É uma palavra que ela vai receber valores que podem variar, que podem ser modificados. Por isso que a gente chama variável, tá? Aí aqui ele está dizendo que essa palavra ela vai receber uma nova. Então, ó, a palavra DIN, reserve na memória a palavra RE, que será uma nova, as new, né? As new, em inglês seria mais ou menos isso, algo novo. Será uma nova expressão regular. Aqui, gente, já é algo bem mais complexo. Aqui ele está usando uma biblioteca do sistema, tá? Biblioteca System, subbiblioteca Test, expressão regulares. Então eu não vou me aprofundar nisso, até porque eu também não sei
como utilizar assim em grande, em larga escala, as expressões regulares, tá? Então estou sendo bem sincero. Essa expressão regular, veja que ela é algo bem assim, a gente olha, não entende muito, é bem misturado, tá? Ela serve para fazer validação de e-mail. Eu peguei ela na internet, tá? Se vocês colocarem vb.net regular expressions e-mail, tenho certeza que vocês vão se deparar com esse texto gigantesco aqui. É para isso que ele serve, para validar e-mail. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Deixa eu só copiar aqui, colar aqui. O if, como eu já expliquei em vídeos anteriores, significa se. Então o que ele vai fazer? Se essa variável que nós criamos aqui, que ela serve justamente para expressão, para dar a fórmula das expressões regulares de validação de e-mail. Se essa variável match, em inglês, em português, match é quando algo combina, quando algo é igual, vamos dizer assim, tá? Então, se ela combinar, se ela for igual ao conteúdo, ao texto do e-mail, no caso aqui, desculpa gente, não é igual, se ela não for igual. O false aqui significa o quê? Significa que o ismatch é falso, ou seja, se a expressão regular não for igual ao conteúdo do e-mail, se não passar, tá? Se o conteúdo do e-mail, se o texto do e-mail não for validado pela expressão regular, o false significa isso. Então, ele vai dar a mensagem de erro, ele vai dizer o quê? Que o e-mail não é válido. Então, vamos copiar aqui. Vamos colar aqui dentro. Então, o e-mail não é válido. E aí ele vai focar lá o e-mail. Vai focar o e-mail, vai jogar o foco no campo de e-mail e vai sair. Tá? Vamos executar. Que eu quero fazer uns testes. Dá Ctrl N aqui. Olha, ele está dizendo que o e-mail não é válido. Só que o e-mail está vazio. Sim, um e-mail vazio ele não é válido. Só que eu não quero que o e-mail seja obrigatório. Então eu vou modificar o código. Mas vamos colocar aqui um e-mail, vai. Contato arroba coca-cola.com.br. Vamos clicar. Ó, ele aceitou. E se for só .com, ele também aceita. Ah, não tem o ponto, é inválido. Vamos tirar aqui o arroba. Ó, tá vendo? Ó. Então coloquei algo aqui, né? Um caractere inválido. Ele também não aceitou. Já assim ele aceita. Mas e se eu quero colocar mais de um e-mail? Imagine que teu amigo tenha 3 e-mails. Ele não vai aceitar por enquanto. Por quê? Porque da forma que está programado, ele está lendo todo o conteúdo do campo. Ele não está pulando. Ah, leio esse e depois leio esse. Nós vamos fazer algo para que aconteça isso. Mas por enquanto ele está lendo todo o conteúdo de uma vez só. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer esse código só será executado se realmente o e-mail tiver conteúdo. Então se tb-email.text.length for maior que 0, então aí, por que aqui está com erro? Porque eu tenho que colocar o end if. Ó, o que ele está dizendo aqui, ó, tem o if,
mas não está terminando com o end if. E aonde que eu vou pôr o end if? Justamente aqui. Tá vendo? Ó, por isso que serve a tabulação. Nós temos aqui, ó, várias tabulações. Então essa tabulação do end if, ela é igual, ela está na mesma tabulação do if. Tá? Então vamos ler de novo. Primeiro, o texto do e-mail será igual ao texto do e-mail sem os espaços laterais. Então, se eu entrar lá e escrever um monte de... colocar só espaços, ele vai limpar, vai ficar vazio. E aí ele só vai, tá? Ó, apenas se o usuário digitar algum e-mail. Ele só vai executar todos os comandos que estão aqui dentro deste bloco se o tamanho do texto do e-mail for maior do que 0. Então, ó, se o tamanho do texto do e-mail for maior que 0, então aí ele começa a fazer execução. A primeira execução que ele vai fazer é retirar caracteres que possam ser maliciosos, prejudicar aí o nosso banco de dados. Depois ele vai criar uma variável. Essa variável vai ser uma nova variável de expressão regulares. Não vou entrar aqui no detalhe, tá, de expressão regulares, mas depois vocês pesquisem. E aí nós temos toda a expressão, que é a que vai ser utilizada para justamente para ver se o texto do e-mail está certo. Aí, se essa variável que ela vai fazer o que? Ela vai pegar o texto do e-mail e vai verificar se ela é compatível com essa expressão regular. Se ela não for compatível, ou seja, esse false aqui, ele é o contrário do is match. Tipo assim, tá batendo? Tá compatível? Não. Então, se não tá compatível, se é false, se fosse o contrário, se fosse true, aí nós teríamos um erro aqui no código. Por quê? Porque o true significa que está compatível. Então ele não poderia dar essa mensagem aqui, entendeu? Dizendo que é inválido. Então por isso que está falso, tá? Então, se não for compatível, então se for falso, tá? Se o compatível for falso, ou seja, se não for compatível, isso parece muito, gente, é o que a gente aprende lá na escola do mais e mais é mais, menos e menos é mais e menos é menos. Então, o menos aqui é como se fosse o falso. Então, se eu estou dizendo que é compatível, porém esse é compatível é falso, então na verdade eu estou dizendo que não é compatível. Aí então ele vai dar a mensagem que o e-mail é inválido, vai focar o campo de e-mail e vai sair, né, desse evento de gravar do botão do clique, né, no botão gravar, sem executar o que está para baixo. É isso que vai acontecer, certo? Vamos ver se agora ele não vai dar mais erro se a gente não digitar nada no e-mail. Olha lá, não deu mais erro. Se eu colocar um monte de espaço, ele vai limpar os espaços. Ó, limpou. Se eu colocar alguma coisa, aí ele vai fazer a validação. Então f arroba f.f. Ó, não é um tipo de e-mail válido. Agora já passou. E se for .br? Passou também, tá? Só que eu quero colocar vários e-mails. Como é que eu faço? Então, a primeira coisa, eu vou indicar isso para o usuário, tá? E-mails, separe-os com essa barra. Então, aqui eu já estou dizendo o quê? Eu já estou dizendo que eu posso pôr mais de um. Isso já resolveu? Não, porque aqui é só um título. Todo o código eu vou ter que preparar para isso.
Então vamos lá preparar o código. Primeira coisa, gente, que eu quero fazer é isso aqui. E eu vou explicar por quê. Deixa eu copiar daqui que eu já tenho meio caminho andado. Lógico que eu vou ter que substituir o nome do campo, tá? Porque ali é o telefone e eu estou trabalhando com o e-mail. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei aqui um código para substituir qualquer vírgula que tiver por barra. Por que isso? Porque por mais que lá o título esteja para separar o e-mail por barra, a gente acaba tendo o costume de separar por vírgula também. Eu sei porque nos sistemas que eu criei, isso é um fato. Então, se a pessoa no lugar de separar com barra, separar com vírgula, esse código vai evitar qualquer erro, qualquer bug. Por quê? Porque aonde tem vírgula, ele vai transformar em barra. Vamos ver se é isso mesmo? Então vamos lá. Teste, vírgula. Vamos esquecer que é e-mail, tá? Isso não importa agora. O que importa é isso aqui, ó. Viu o que ele fez? Ele separou. Onde tinha vírgula, ele colocou barra. Ó, vamos colocar aqui várias vírgulas. Olha lá o que ele fez. Claro que, o que nós vamos fazer? Nós vamos melhorar o código. No lugar de uma, aonde está a vírgula, ele vai colocar espaço, barra, espaço, para que as barras não fiquem grudadas, tá? Então se a pessoa veio aqui, escreveu, vai, casa, vírgula, carro, vírgula, sapo, vírgula, torre. Olha o que aconteceu. Só que isso daqui nós também podemos acabar criando um bug. Como assim? Porque se a pessoa coloca espaço, olha o que vai acontecer. Vai ficar com duplo espaço, ó, 1, 2, 1, 2. Aí a gente também faz o quê? Talvez, pessoal, tenha formas melhores de programar esse código, tá? Melhor do que do jeito que eu estou fazendo. É que eu tenho isso como já um costume. E aí costume é difícil da gente, né? Da gente modificar. Então aqui o que eu estou fazendo? Se tiver duplo espaço, ele vai deixar apenas um espaço aonde tiver duplo espaço. E esse aqui, que é para tirar os espaços laterais, eu vou deixar depois. Por quê? Porque nós podemos de repente, né, a pessoa terminar com uma vírgula. Ó, carro, moto, vamos dar espaço para testar, né? Casa, vamos dar vários espaços, terra. E aí a pessoa termina com uma vírgula. Ou pode ser com a barra mesmo, tá, gente? Como eu deixei para remover os espaços laterais por último, então, ó, vai dar certo. Ó, o que ele fez? Aonde eu deixei vários espaços, ele removeu. Ó. Aqui eu acabei ainda ficando com duplo espaço, mas tem um jeito da gente resolver isso, tá? Para evitar, se a pessoa quer sacanear, ó, coloca um monte de espaço. Ele removeu alguns, só que ainda ficou bastante. Mas tem um jeito da gente resolver isso, para evitar realmente, tá? Que fiquem aqui muitos espaços, certo? Tá, mas o nosso objetivo nós já alcançamos. Se a pessoa colocar barra, vai ficar barra. Se a pessoa colocar vírgula, vai ficar barra no lugar da vírgula. Então, é sempre um trabalho de formiguinha, tá? Como é que eu posso, por exemplo, aqui remover vários espaços? Eu posso criar um looping. E aí eu vou explicar para vocês o que é looping. O que é loop, gente? Eu vou explicar para vocês.
Looping é um laço. Você coloca um código para ele ser executado repetidamente por uma quantidade de vezes. Então, o comando for, ele inicia esse looping, ele inicia essa repetição, e o comando next, next significa, né, em português, próximo. Então, ele está dizendo o seguinte aqui, ó. For, ele significa o seguinte, ó. O t aqui é uma variável, tá? Lembra que na explicação que eu falei aqui do DIN, do comando DIN, que ele cria uma variável na memória, o for ele também cria. Só que essa variável que o for cria, ela só vai existir dentro do looping. Ela não vai existir fora. Ó, fora do looping, ela dá erro, ó. Tá vendo aqui, ó? É um erro. Mas se eu jogo ela dentro do looping, não vai dar erro, tá? Poderia ser qualquer palavra aqui, tá, gente? Qualquer palavra não reservada, tá? Palavra reservada são comandos, tá? Então se eu pôr for, eu vou ter um erro. Por quê? Porque a palavra for é uma palavra reservada, é um comando. Fora isso, tá? Eu posso usar, por exemplo, aqui a letra T. Posso usar o I, se eu quiser, tá? Eu tô atribuindo a essa letra aqui um valor. Qual o valor? Do valor 1. Então ela vai começar com o número 1, né? Até o tamanho do texto do e-mail. Ou seja, se o tamanho do texto do e-mail for 50, esse comando que está aqui dentro do for será executado 50 vezes. É isso que eu estou dizendo. Por que eu não coloquei um número fixo? Por que eu não coloquei 10 para executar 10 vezes? Porque de repente o e-mail é muito grande. São muitos e-mails. E eu quero ter certeza de que não vão ficar espaços duplos, tá? Só por isso. E também eu corro o risco de colocar um número muito grande e o e-mail ser pequenininho, ser só um e-mail, e aí vai ficar lá dando looping de forma desnecessária. Então dessa forma aqui é a melhor forma que eu posso achar para poder executar esse comando, para ter certeza de que nós não teremos nenhum espaço duplo, tá? Então aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Crie um looping aonde o contador, que é a letra I, irá do número 1 até o tamanho do campo do texto, né? O tamanho do texto do e-mail. Se o e-mail tiver 100 caracteres, será do 1 ao 100. Se tiver 50, será do 1 ao 50 e por aí vai. E aí dentro desse laço que nós criamos, dentro desse looping, dentro dessas repetições, que é isso que o for faz, ele fica repetindo até chegar no número que nós queremos, o que está dentro dele será executado 1, 2, 3, 4, 5, até o tamanho do texto. Então o next ele serve justamente para falar próximo. Então ó, o I vai começar com 1. Aí quando chega aqui no next, o next vai falar próximo. Aí vai ser o 2. Próximo, 3. Próximo, 50. Imagine que o tamanho do texto seja 70. Quando chegar no 70, não vai ter mais próximo. Aí vai ser executado o que está abaixo do next. É isso. Parece complicado, mas não é. É bem simples. Tá? Nós criamos aqui um laço de repetição que começa no for, termina no next. E vai repetir o que está dentro do for e do next a quantidade de vezes que o laço mandar. Se fosse do 1 ao 10, iria repetir 10 vezes. Vou fazer um teste com vocês. Eu vou comentar esse código aqui para ele não executar. E eu vou criar aqui uma mensagem que vai ficar mostrando o I. Eu quero que ele execute 5 vezes. Vou colocar assim, ó. I igual... Quero mostrar isso para vocês. Ó. I igual a 1. I igual a 2. 3, 4, 5. Acabou. É isso. Se aqui fosse 50, iria ser I até 50, tá? Uma coisa legal, gente, aqui no Visual Studio, que eu posso voltar. Ó, ele tem aquela opção de desfazer. Com isso eu não preciso reprogramar de novo, tá?
Então deixei como estava antes. Então aqui ele vai retirar todos os espaços duplos. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste, vamos ver se realmente isso vai acontecer. Então, ó, coloco aqui umas letrinhas, dou um espaço enorme, coloco mais algumas, mais espaço, mais algumas, mais espaço, mais espaço. O que vai ter que acontecer, gente? Essas letras, depois que eu clicar em gravar, vão ficar todas juntas. Vamos ver? Ó. Claro que ele substituiu o espaço duplo por espaço simples, tá? Então quando eu disse todas juntas separadas por um espaço. É isso. Então, ó, deu certo. Foi o que ele fez. Ele pegou aonde tinha dois espaços, espaço duplo, ele diminuiu para um espaço. Então, por que eu quis dar esse looping tão grande? Vou explicar isso aqui para vocês. Eu gosto de ser didático porque senão a gente realmente fica meio perdido. Eu vou, no lugar do espaço, gente, eu vou colocar esse caractere, que é o jogo da velha, tá? Para melhorar o entendimento. Então o que eu fiz lá? Eu coloquei umas letras, espaço, outras letras, espaço, outras letras, espaço, outras letras. O que o código fez? Aonde tinha dois espaços, ele substituiu por um. Então o que ele fez? Ele pegou aqui, ó, 2, deixou 1, 2, deixou 1, 2, deixou 1, ó. Onde tem 2, ele está deixando 1. Aqui só tinha 1, ele foi. Então o primeiro for, a primeira passagem do for, ele fez isso aqui. Foi o que ele fez, ó. Eu coloquei muita coisa, né? Agora azar o meu. E o de vocês que estão assistindo. Vou tentar ser o mais rápido possível. Então essa foi a primeira passagem do for, onde tinha dois espaços. Ele deixou um. Mas vocês percebem que ainda tem aqui, ó, dois espaços, dois espaços, dois espaços. Por isso que eu coloquei aqui o tamanho do texto. Por quê? Porque se o texto é gigantesco, ele vai repetir o tamanho que o texto tem. Então é impossível não dar certo. Se eu coloco um número, por exemplo, 5, ele iria passar 5 vezes. Talvez nessas 5 vezes daria certo, talvez não. E em programação a gente não pode trabalhar com talvez. A gente tem que trabalhar com certeza, tá? Então aqui, ó, vou colocar um comentário, ó. Remove os... Na verdade não é remove, é substitui os espaços duplos por um espaço apenas. E aqui substitui a vírgula pela barra. Aqui, gente, deixa eu fazer diferente. Que na verdade o for ele não está substituindo. Quem está substituindo é aqui, é nessa linha, é o replace. O for é cria um laço, um looping. Se eu for colocar loop de repetição, na verdade vai ficar redundante, porque looping é uma repetição, tá? Cria, ou melhor, repete o comando abaixo pela quantidade de vezes equivalente ao tamanho do campo do e-mail. Estou tentando ser, pessoal, o mais didático possível. Numa programação normal, comum, a gente não fica colocando tantos comentários assim, tá? Mas como a minha intenção é que vocês entendam, então a gente está colocando para ajudar. Tá? Então vamos dar uma revisada para a gente concluir o vídeo de hoje. Então, o texto do e-mail é igual o texto do e-mail, porém, aonde tinha vírgula, o replace serve para isso, tá? Ele substitui.
aonde tinha vírgula com barra com espaços laterais. Então, o texto do e-mail foi substituído pelo próprio texto do e-mail, porém, aonde tinha vírgula, nós colocamos barra com espaços, né? Um espaço antes e um depois. E aí, eu tenho certeza que isso aqui faz criar espaços duplos. Então, o que eu faço? Eu crio um looping, uma repetição. Então, o for inicia a repetição e o next manda pro próximo item da repetição até que ela alcance o final. Então, essa repetição, ela começa no número 1 e vai até o tamanho do texto do e-mail. Então, se o e-mail tem 10 caracteres, ela vai repetir 10 vezes. Então, ela repete esse código. Quando chega no next, aqui internamente na memória vira 2, depois 3, 4 e por aí vai. Então, o texto do e-mail será igual ao texto do e-mail, porém, substituídos os espaços duplo por um espaço simples. É isso. E no final, o texto do e-mail é igual ao texto do e-mail sem as laterais. O trim é exatamente isso. Certo, pessoal? Então, vamos fazer um testezinho final. contato@conte.com.br. Validou o nosso e-mail, beleza. Se eu coloquei aqui uma vírgula, ele vai trocar pela barra. Por enquanto ele vai dar, né, que está inválido porque nós não fizemos o código para olhar vários e-mails. Vamos fazer no próximo vídeo, tá? Se eu tenho aqui muitas vírgulas, ele vai substituir essas muitas vírgulas por barras, tá? Depois a gente analisa se vale a pena ele, no lugar de 2 barras, ele deixar somente uma. A gente vê, tá? De repente o usuário quer sacanear, né? Ele faz isso aqui. E aí, ó, olha o que a gente vai ter. De repente a gente cria um código para ele pegar tudo isso aqui e transformar em uma só, tá? Na verdade isso é tão simples de fazer porque a gente não faz agora. Ó como é simples. Eu já não tenho aqui um looping, já não tenho um laço. Então eu criei aqui dentro. A gente, em programação, a gente reaproveita muito o código, tá? Substitui barras excedentes, ou melhor, remove barras excedentes, que aqui é o que o código vai fazer. Se ele achar que 2 barras, significa que o usuário aqui, né, era para pôr um e-mail aqui no meio, mas não pôs. Então ele vai pegar essas 2 barras e vai deixar uma só. Vamos ver se vai dar certo. Rapidinho, né? O vídeo já está bem grande. Ó, um monte de vírgula. Em tese é para virar um monte de barra. Virou uma barra só. Ou seja, não tem como, né? O usuário, teste, vírgula, outra coisa, vírgula, outra coisa. Isso aqui vai ter que ficar tudo certinho. Olha lá, tá vendo? Ó? Ficou certinho. É isso que o código faz, tá? O replace, ele é muito bom para isso, para arrumar código. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida que eu possa responder, vocês coloquem lá nos comentários, tá bom? E se depender de mim, eu respondo. Beleza? Um abraço para vocês, tudo de bom.